A Pedro, o leão, ele anda rugindo em nossa volta como um leão procurando a quem destruir. Ele sempre está em nossa volta, criando estratégias e planos para nos paralisar, para nos enfraquecer. E a Bíblia fala sobre a história de Daniel, que não estava em volta não só de um leão, mas de vários leões. Daniel na cova dos leões. Mas o diabo é um leão espiritual e Daniel estava em meio de leões carnais. Ou seja, o diabo ele usa seres carnais para tentar nos destruir, para tentar nos parar. A história conta da pessoa de Daniel, que era um servo justo, fiel e que tinha um espírito de excelência. Estando agora em Babilônia, terra estranha, mas continuava sendo fiel. E ali o rei Dário levanta 120 príncipes para cuidar das coisas do reino. E 3 presidentes. Dentre desses 3 presidentes, Daniel ganhou destaque por ter um espírito de excelência, por ter algo diferente. E aquilo incomodou os demais. O diferencial que em Daniel era que ele tinha um espírito de excelência, o brilho do Espírito Santo. Ele era judeu e os demais não eram. Ele era da aliança e os demais não eram. E aquilo houve um grande incômodo, uma grande inveja. Ele foi perseguido. Usar o mecanismo sofisma é quando você pega uma meia verdade. É quando você apresenta uma boa conversa e nessa meia conversa ou diálogo você ali insere uma mentira. Eles fizeram um decreto e diz assim: aquele pois que se prostrar a outro Deus que não seja o rei Dário será lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel todos os dias orava 3 vezes ao dia para o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, meu Deus, o seu Deus. E eles fizeram de forma proposital. Eles usaram a pessoa do rei Dário e disse: rei, nenhuma outra pessoa pode prostrar a outro Deus que não seja tu, ó rei. Só que o rei Dário amava Daniel e não sabia que era uma trama diabólica para tentar destruir Daniel, aquele decreto. O rei assina o decreto, sela com o seu anel de rei, e quando eles percebem que Daniel continua orando, eles levam essa informação até o rei, e o rei ficou em choque, porque a intenção do rei não era punir Daniel, pois ele não sabia que era uma trama dos invejosos contra Daniel. E Daniel foi lançado na cova dos leões. E Daniel passou a noite inteira. Os seus opressores, os seus inimigos achavam: nós conseguimos parar Daniel. Tem pessoas que vão fazer de tudo para te parar, para destruir, vão achar que destruiu simplesmente porque algo diferente, algo que eles queriam que aconteceria. Mas enquanto eles achavam que estava tudo acabado, tudo perdido, o próprio rei disse: isso não é certo, eu vou jejuar. Enquanto tem pessoas tentando te parar, enquanto tem pessoas tentando te destruir, remante ou quelebra súbia, Deus vai levantar pessoas para cuidar de você. Deus vai levantar pessoas para intervir em teu favor, remanto, quelebra súbia, candarábia. O rei Dário disse: essa noite ninguém come, ninguém bebe, todo mundo vai jejuar pela vida de Daniel. Os inimigos estavam lá fora comemorando: nós vencemos eles, nós destruímos ele, nós paramos eles. Enquanto o inimigo está achando que te venceu, enquanto o inimigo está achando que te parou, fique tranquilo, porque Deus já está trabalhando em seu favor. Deus já está preparando a sua vitória. Enquanto os inimigos disseram: amanhã nós vamos lá ver as ossadas de Daniel. E de manhã o rei levanta e disse: eu vou lá ver o túmulo. Eu vou lá ver aonde foram lançados Daniel, naquela caverna no meio com aqueles leões. E o rei clama a Daniel: Daniel, tu está aí, Daniel? E a voz ecoa dizendo: ó rei, estou aqui sim. Porque não foi achada minha culpa, nem contra ti, nem contra o meu Deus. E o meu Deus enviou o seu anjo, Rébia, Súbia, para fechar a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum. Ei, o inimigo pode tentar contra você, mas existe um Deus no céu que é mais poderoso do que qualquer armadilha do diabo. Existe um Deus que é poderoso e o plano de Deus é maior do que o inimigo contra você, contra a sua vida, meu amado, minha amada. Fique tranquilo, porque as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. E aquilo que parece ser perda, derrota,
Deus tem coisas novas preparadas para ti. O extraordinário de Deus te espera. Fique tranquilo. O que vai prevalecer na sua vida não é a palavra do inimigo, é a palavra de Deus. Muitos acharam que tinha vencido Daniel. Sabe o que aconteceu? O jogo virou. Daniel estava vivo. E o rei Dário disse: vocês que se levantaram contra Daniel, são vocês que vão agora pagar. Aqueles que tentaram destruir Daniel foram os que foram destruídos. Pega todos os que levantaram contra Daniel e joga na cova dos leões. E todos foram destruídos. Existe uma verdade absoluta. Talvez você pode criar uma fala como uma verdade, porque já disseram que a mentira contada às vezes pode se tornar uma verdade, mas existe uma verdade absoluta, e a verdade absoluta é a verdade de Deus. Os inimigos de Daniel tentaram contra ele, contaram a meia verdade, mas o que prevaleceu foi a verdade de Deus. E aqueles que tentaram contra Daniel foram mortos pelos leões que eram para destruir Daniel. Mas a arma, escute isso que é profético, a arma que usaram para destruir Daniel foram usados para destruir eles mesmos. A ferramenta que os teus inimigos estão usando contra ti vão ser usada para eles mesmos. A armadilha que usaram contra você, essa armadilha vão destruir eles mesmos. O rei mandou jogar todos na cova, todos foram destruídos. E o rei disse: a partir de hoje, todos os povos e reinos reconhecem que o Deus de Daniel é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E ninguém toca em Daniel, porque o Deus de Daniel o guardou, o livrou da cova dos leões. Ei, pega firme, não desista, não desanime, porque existe um Deus que peleja pela sua vida. Tome posse dessa palavra, compartilhe com mais pessoas para que estas sejam abençoadas assim como vocês. Ficam na paz e um forte abraço do seu locutor e amigo, Pastor Fábio Silva.